Dando início à agenda do nosso evento, começaremos com o balanço dos 2 anos de gestão do Ministério da Educação e suas perspectivas para o futuro. Para isso, convido ao palco o ministro da Educação, Camilo Santana, e o jornalista Antônio Góes, membro do Conselho Consultivo da GEDUCA e colunista do Globo, para mediar essa conversa. Bom dia, gente, tudo bem? O ministro estava aqui nos cumprimentos, então, muito bem-vindo, ministro. Como já foi anunciado, né, a gente vai fazer esse primeiro painel aqui, cujo foco principal, o tema principal são os balanços e perspectivas. Nós estamos aí quase, praticamente no meio do mandato, né, ministro? Tem aí um cenário, acho que ninguém disse que ia ser fácil, né, mas parece que o que vem por aí vai ser mais difícil ainda do que se projetou. Então, me informaram que o senhor tem uma apresentação, correto, ministro? Então, a gente vai assistir agora uma apresentação e depois a gente vai para a pergunta. Então, para não perdermos tempo, por favor, podemos começar. Bom, primeiro bom dia. Bom dia. Queria cumprimentar a presidente de Todos pela Educação, Priscila Cruz. Por meio dela, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e a todas as instituições aqui presentes, cumprimentar todos os painelistas, lideranças políticas, gestores, especialistas em educação, representando a sociedade civil, jornalistas, enfim, todos que acompanham virtualmente. E de forma cumprimentar meus governadores aqui presentes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador Eduardo Leite, o governador Elmano de Freitas, o governador Renato Casagrande, o governador Rafael Fonteles, o governador Ratinho Júnior e o vice-governador Zezinho Sobral. Queria cumprimentar também aqui o ex-ministro Henrique Paim, aqui presente, e dizer que me acompanham aqui também hoje pelo Ministério as minhas 2 secretárias mulheres, a Zara e a Kátia, secretária da Educação Básica, e a secretária da SECADI, e o secretário executivo, Leonardo Barquinho. Bom, eu vou procurar ser bastante objetivo e eu procurei fazer aqui uma apresentação rápida, que me deu o papel de fazer um balanço dessa primeira metade, mais ou menos, da gestão do Ministério da Educação do presidente Lula. E eu procurei fazer uma síntese. Primeiro, para compreender, eu acho que a coisa mais importante é retomar o diálogo com os entes federados, com os municípios, com os estados, com os professores, com a sociedade civil, com os estudantes. Foram os primeiros anos importantes para planejamento, para recompor o orçamento do Ministério, para recompor informações, dados, pessoal, enfim, um conjunto, e planejar as ações importantes. E o Ministério da Educação tem dado um olhar, o nosso papel é um papel de coordenador, de maestro da política educacional do Brasil. Quem executa a política na ponta são os estados e municípios. Então, nosso papel é de induzir, de coordenar essa política, induzindo do ponto de vista técnico, induzindo do ponto de vista financeiro, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação pública nesse país. E o MEC olha desde a creche até o ensino superior na pós-graduação. Mas o MEC tem dado um olhar muito forte para a educação básica nesses 2 anos e 2 meses de gestão do governo do presidente Lula. Porque nós compreendemos que o grande desafio do Brasil na educação está na educação básica. E vou aqui repetir um dado que eu tenho repetido em vários momentos que eu tenho tido a oportunidade. Praticamente 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica no Brasil. Nós estamos falando de mais de 64 milhões de brasileiros. Imagina o impacto que isso tem na vida das pessoas, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico.
Então, nós procuramos, nesses 2 anos, planejar e acreditando que nenhuma política pública, Góes, ela pode ser construída ou implementada, aliás, não pode ser implementada sem ser construída com os entes federados, porque é lá no município, é lá no estado, onde as ações acontecem no dia a dia. Então, eu não sei se colocar aqui, sou eu que passo, né? Eu estava esperando. Então, assim, as primeiras ações, eu vou fazer um balanço rápido aqui, foram alguns programas que nós consideramos importantes. Primeiro, vocês sabem que o convite que o presidente Lula me fez para ser ministro foi baseado na experiência do meu estado, que foi governador do Ceará. Então, um dos primeiros compromissos nossos foi sei que cada estado, respeitando a autonomia, respeitando os avanços que cada estado tem feito, mas construir uma rede nacional de compromisso da alfabetização das crianças brasileiras na idade certa. Então, esse compromisso foi pactuado com todos os estados, definido parâmetros de avaliação. Pela primeira vez, nós temos uma avaliação censitária por aluno, por escola, por município no Brasil, padronizado para todos os municípios e para o país. Todos os estados aderiram. O presidente Lula convidou uma reunião com todos os governadores, todos pactuaram metas de alfabetização até 2030 no nosso país, por compreender que uma criança que não se alfabetiza até o final do 2º ano, nós podemos comprometer todos os anos escolares dessa criança ou desse adolescente na educação básica brasileira. Nós já investimos nesses 2 anos 1,3 bilhão de reais. Nós temos hoje 7,2 mil articuladores, todos os municípios, por regional de educação, por estado, escolhidos pelos municípios, todos capacitados, numa grande rede nacional de alfabetização, recursos repassados para os cantinhos de leitura, para a formação de professores, para material didático, que quem define é o município, que quem define é o estado. E o importante é o grande movimento que nós estamos construindo no Brasil. Recentemente, nós criamos o selo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, reconhecendo os avanços que os municípios tiveram nos últimos anos, portanto, no último ano, 2024. Então, para nós, esse é um movimento do MEC importante. Repito, nós queremos primeiro, respeitar toda a autonomia e que os estados e municípios sejam os protagonistas desse movimento, que eu considero fundamental para a educação básica do nosso país. Depois, a escola de tempo integral, também projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, com a meta de 1 milhão de novas matrículas por ano nos municípios e estados brasileiros, todos por adesão. Lembrando que o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, todos os estados aderiram, praticamente todos os municípios do Brasil aderiram à política. Lembrando que, pelo regime federativo, toda a política precisa ser por adesão dos estados e municípios. A escola de tempo integral, nós praticamente atingimos a meta do 1º ano, com 965 mil matrículas comprovadas, e quem também define a matrícula de tempo integral é o município, é o estado, né, diante das suas realidades. Ele define se é no Fundo 1, se é no Fundamental 2, se é no ensino médio, se é na escola de tempo integral, se é na escola profissionalizante, e nós já investimos 4 bilhões de reais, e agora já estamos para implementar o 2º ciclo, também com a meta de mais 1 milhão de novas matrículas nesse ano, já pactuadas com os municípios e com os estados. Vocês terem uma ideia, nós aumentamos de 17% para 64% de entes com políticas de educação de tempo integral em todo o país. Depois, as escolas conectadas. Nós sabemos a desigualdade que é o Brasil e, portanto, por exemplo, a região norte do Brasil tem a metade de conectividade de escolas com a região sul do Brasil. Então, reunindo recursos do FUST, com editais já lançados do 5G, pela primeira vez de 24 anos, que um fundo de universalização do sistema de comunicação foi criado no Brasil. Nunca tinha sido utilizado 1 centavo para investimento de conectividade de escolas. E agora, com os editais lançados no ano passado, para a gente conectar as escolas, uma meta importante, para mais de 100 mil escolas já foram beneficiadas com esse programa.
Também preocupado com o Fundamental 2, nós lançamos um programa chamado Escola das Adolescências, que é olhar para aquele aluno do ensino fundamental 2, para ouvir, inclusive, quais são as suas demandas, qual é o seu olhar para a escola, para a formação de professores direcionado para esse público. Então, outra ação, eu sei que eu tenho um tempo, vai marcando meu tempo aí, Góis, para poder você... Aí já está ali, eu só tenho 10. E criamos o Pé de Meia em parceria com os estados, porque é outro dado que todos nós temos que nos indignar. 480 mil jovens no Brasil abandonam ou evadem da escola pública no ensino médio brasileiro por ano no Brasil. E o grande motivo é a questão financeira. É claro que a gente precisa reunir uma série de questões para analisar a evasão escolar, a infraestrutura escolar, a qualidade dos professores, o acolhimento da escola, mas a questão financeira ainda é muito forte, e o INEP, que está aqui o seu presidente, nós estamos fazendo uma pesquisa para entender melhor o comportamento desses jovens que saem da escola. O Pé de Meia hoje já beneficia quase 4 milhões de jovens em todo o Brasil. Nós pagamos agora em fevereiro a primeira parcela dos alunos que passaram de ano, que é a poupança de R$1.000, que ele só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. E vamos fazer um balanço em março para entender a quantidade de jovens que retornaram para a sala de aula por conta do programa e fazer uma avaliação em relação à frequência. E é a primeira vez que a gente tem um programa com a relação com os estados, para que a gente possa ter mensalmente a frequência e o acompanhamento desses alunos e desses jovens em todo. Então, já investimos nesse programa 8,7 bilhões de reais, beneficiando mais de 4 bilhões, porque a EJA agora também foi incluída no programa Pé de Meia. Bom, pelo tempo aqui eu vou procurar ser mais rápido. O Pacto Nacional de Retomada de Obras, nós pactuamos a retomada de 3.784 obras que estavam paralisadas dos municípios e estados brasileiros. O Maranhão é o campeão, está aqui o Helder Barbalho, governador. Nós assinamos agora a retomada de 60 escolas lá também no estado. O novo Parque Seleções, que selecionamos 1.178 creches e 648 novas escolas, 1.500 ônibus escolares, muitos deles já entregues, obras inclusive já todas contratadas com os municípios e estados, buscando cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, principalmente focado nas creches. Lançamos agora o prazo até o dia 31 de março, o novo edital também do Parque das Seleções, são mais 500 creches e 1.000 ônibus escolares. Outros avanços importantes, implementamos a nova política nacional do ensino médio, aumentamos em 39% o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, aumentamos 50% dos recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, atualizamos os parâmetros da qualidade da educação infantil e ampliamos o Programa Nacional do Livro Didático, inclusive trazendo o livro didático da EJA, que tinha sido cancelado nos anos anteriores. Estamos implementando mais 100 novos institutos federais lançados em todo o país, lembrando aos municípios e estados o prazo até o dia 31 de março deste ano para viabilizar os terrenos para a viabilização desses equipamentos. Retomamos o programa Mulheres 1000, criamos e aprovado pelo Congresso Nacional a nova Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Bom, também na educação superior, eu não vou focar muito aqui, porque o tema prioritário aqui é a educação básica, mas expansão das universidades, a consolidação dos nossos campos, das nossas universidades, 8 novos hospitais universitários sendo construídos no Brasil. Nenhum estado brasileiro não terá um hospital universitário no seu estado até o final de 2026. Ampliamos a assistência estudantil universitária. Esse ano nós vamos universalizar a Bolsa de Assistente Estudantil para alunos indígenas e quilombolas, todos eles nas universidades federais do Brasil. Fortalecemos e criamos o FIES Social, financiando 100% para os alunos de baixa renda. Estamos fortalecendo o ProUni, o SISU. Criamos o FIES, dos endividamentos do FIES para os alunos, ampliando o Enem, retomando o Enem. E agora, esse ano, também vamos trazer a prova
que também para revalidação do diploma do ensino médio, retomando para os alunos que querem tirar o diploma do ensino médio com a prova do Enem. Estamos tirando do sudeste do Brasil a implantação de um novo ITA no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará, já em construção e já em funcionamento, a primeira faculdade de matemática criada no Rio de Janeiro, aproveitando todos os alunos medalhistas ouro das Olimpíadas de Matemática no nosso país. Também criamos a Política Nacional de Equidade nas Relações Étnico-Raciais e Educação Quilombola, investindo 2 bilhões, 86% dos municípios aderiram a essa política. Também o Pacto pela Superação do Analfabetismo. Nós precisamos nos indignar ainda que 11 milhões de brasileiros ainda estão sem saber ler e escrever no nosso país. Mudamos os parâmetros também dos valores de ponderação do Fundeb para a EJA, que era 80% do valor normal do aluno regular. Também mudamos os parâmetros, os fatores de ponderação para alunos quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, escola, creche de tempo integral, escola de tempo integral. Criamos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, também a inclusão fortalecendo. Nós queremos que até o final de 2026 toda escola pelo menos tenha uma sala de recursos multifuncionais para a inclusão de alunos, né? E aí já disse aqui um pouco do Fundeb, 17% no aumento de ponderação da educação especial, 25% de aumento. Pela primeira vez na história do Fundeb, nós mudamos os fatores de ponderação para valor aluno ano, para os municípios e para o Estado. Lançamos recentemente o cursinho popular para os alunos do 9º ano que querem ingressar nos institutos federais e também a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Estamos financiando os cursinhos populares no Brasil para alunos de baixa renda, fazendo se prepararem para o Enem, para o ingresso às universidades. Mais diálogo, fizemos a Conferência Nacional de Educação, construímos o novo Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional, com metas factíveis, estabelecidas, construídas para os próximos 10 anos para o nosso país. Importante, nós trouxemos pela primeira vez a reunião global da educação, Global Education Meeting, GEM, para o Brasil, reunindo vários países na discussão do tema da educação no mundo inteiro. Lideramos a discussão do G20 aqui no Brasil e, recentemente, lançamos o programa Mais Professores, que eu quero aqui, já aproveitando os últimos minutos, que eu considero que é um dos maiores movimentos que nós podemos fazer nesse país da educação básica. Primeiro, criar uma cultura no Brasil de valorizar e reconhecer o papel desse profissional, da importância do professor para uma nação. E não é só na questão remuneratória, não. É reconhecer o papel dele no dia a dia na sociedade, o papel social que esse professor. Portanto, nós queremos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se discute a perspectiva da falta de professores. Então, o que nós fizemos é, primeiro, criar o pé de meia licenciatura, Caiado. Todos os alunos que fizeram o Enem agora, acima de 650 pontos, que escolheram licenciaturas, vão receber uma bolsa de R$ 1.050 do primeiro dia que entrarem na universidade até o último dia, para que a gente possa incentivar e estimular a formação de bons professores para o Brasil. Mudamos as diretrizes curriculares nacionais, acabamos com EAD 100% à distância, 100% para a licenciatura dos professores, obrigando que 50% tem que ser presencial, e incluir o estágio no primeiro ano do curso de licenciatura no Brasil. Portanto, 86% da licenciatura no Brasil estavam sendo feitas 100% à distância pelo ensino privado. Também criamos o Bolsa Mais Professor para fortalecer aquelas áreas que é uma demanda maior de professor de matemática, de física, de química, para fortalecer os municípios, tudo por adesão. Estamos criando a Prova Nacional Docente, aliás, por adesão também dos estados e municípios. Uma notícia importante é que o maior estado do Brasil aderiu já, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, que possa servir de uma pré-seleção para os professores, a Prova Nacional Docente, que era uma luta antiga
do Todos pela Educação. Eu quero agradecer a Priscila as contribuições que o Todos pela Educação deram na construção dessa política. Portal também para a formação continuada, reconhecimento e valorização dos professores, está acabando o meu tempo, mas também na área da pós-graduação, nós ampliamos de 40% o valor das bolsas de mestrado e doutorado no Brasil, estimulando também o financiamento para equipamentos também para pesquisadores que tinham sido paralisados no nosso país. Vamos criar agora o Prêmio MEC da Educação Brasileira para reconhecer os esforços e os avanços, como foi feito aqui, está o governador do Paraná, o governador de Goiás, o governador também do Espírito Santo, do Piauí, enfim, os avanços que cada estado do Rio Grande do Sul, de cada escola, reconhecer os avanços do IDEB, da Escola Tempo Integral, da alfabetização, dos municípios, dos prefeitos, dos governadores em todo o país. Vamos lançar agora um aplicativo aberto para todos os alunos da Escola Pública Brasileira na questão da aprendizagem em línguas estrangeiras, como também um aplicativo para os alunos de preparação para o Enem, vai ser o MEC Enem, e uma biblioteca digital aberta também para todos os brasileiros e brasileiras. E agora o MEC, um pedido que eu fiz ao presidente da República, uma cobrança enorme que eu tenho recebido da Priscila, o Ministério da Educação vai assumir a coordenação da Política Nacional Integrada pela Primeira Infância, que foi construída com muita contribuição do Todos pela Educação agora. Então, iam falar um pouco mais da política, mas eu queria encerrar, eu acho que o Góes ia fazer alguma pergunta, mas meu tempo acabou, mas dizer que nós estamos apenas dando um passo. Nesses 2 anos, o mais importante é que a educação esteja acima de qualquer questão política ou partidária nesse país. Que a educação possa ser vista como uma política de Estado e não como uma política de governo, porque o que está em jogo, que está em risco, são as futuras gerações do nosso país. Em 2022, 2024, 2023, quando nós assumimos o Ministério, apenas 36%, isso agravado por conta da pandemia, das crianças brasileiras estavam sabendo ler e escrever na idade certa. 1/3 da população, repito, do Brasil, não concluiu a educação básica no Brasil. 480 mil jovens abandonam o ensino médio brasileiro. E para encerrar, falar da última política, eu queria agradecer aqui os governadores pela pactuação, que foi o PROPAG, que foi a iniciativa do ministro Haddad, dialogado com o Ministério da Educação, que é a garantia de reduzir os juros da dívida dos estados brasileiros, com o compromisso que esses estados investam parte desses recursos para a educação brasileira. Portanto, e aí, como apenas o volume de endividamento estava concentrado em alguns estados, houve o compromisso dos governadores de parte desses recursos ir para um fundo e todos esses recursos serem investidos nos 26 estados e no Distrito Federal do nosso país. Para mim, isso foi um gesto importante, grandioso de todos os governadores, principalmente dos 5 governadores que têm as maiores dívidas com a União, com o governo federal. E nós vamos priorizar, claro que pactuado com cada estado, para que a gente possa ampliar a matrícula de ensino médio, técnico profissionalizante no Brasil. Nós estamos com uma meta ousada, é sair de 11%, 12% para chegar aos países da OCDE com o ensino técnico profissionalizante no nosso país. É um desafio enorme, mas não tenho dúvida que essa é a vontade do estudante que está em sala de aula. 80% da consulta que nós fizemos aos alunos do ensino médio querem um ensino médio concomitante ou integrado ao ensino técnico profissionalizante no nosso país. Portanto, nós podemos fazer uma grande revolução nos próximos anos. São bilhões de reais que vão estar disponíveis para que os governadores e os 27 estados do Brasil possamos, dialogando e pactuando com a Fazenda e com o Ministério da Educação, ampliarmos, contratarmos no Sistema S, contratarmos no sistema privado, ampliarmos no sistema público, mas garantirmos o ensino técnico profissionalizante para o nosso jovem do ensino médio brasileiro. Me desculpe, Góes, se eu ultrapassei, desculpe se eu fui muito rápido, mas quero dizer aqui, finalizando mesmo, agradecer a colaboração do Todos pela Educação na construção do diálogo e das parcerias importantes
das políticas públicas que nós estamos implementando nesses 2 anos e agradecer as parcerias com os governadores e com os prefeitos, em nome dos secretários estaduais, em nome de todas as entidades que estão colaborando na construção dessas políticas. Muito obrigado e viva a educação! Por favor, toma uma água agora, ministro, que foi... então, vou fazer, enquanto o senhor toma água aqui, deixa eu... A pergunta que eu queria fazer para o senhor, né, a gente olha todos esses programas, né, e obviamente é muito esforço aí, tem programas que são com maior potencial de impacto, outros menos, mas não há dúvida que muito tem sido feito, né, e algo tem sido investido em termos de esforço, recursos, mas exercendo aqui um papel mais crítico, às vezes fica com uma sensação também de que isso é insuficiente, né? De que tem um tanto de outras coisas que a gente... não há dúvida que a gente precisa... Temos um problema de evasão, temos que aumentar a matrícula, temos que aumentar a atratividade da carreira docente, mecanismos de incentivos financeiros, como o pé de meia daqui da sua meia. A meia está escrito pé de meia, tá, gente? Mecanismos de incentivos financeiros, quando bem desenhados, eles têm um potencial, mas eles esbarram sempre no limite, por mais que eles sejam bem desenhados. Então, e a gente tem um cenário aí nos próximos 2 anos, um cenário muito desafiador, né? Vem eleição aí, nada indica que a polarização vai diminuir, um Congresso que nem sempre é tão parceiro, aí tem questões de governabilidade, e tem questões de fundo, como, por exemplo, a questão docente, né? Qual é eu não consigo enxergar aí, por exemplo, qual é o plano do Ministério da Educação para a melhoria da formação inicial, não só na educação à distância, mas também na presencial, porque também temos um problema de qualidade na formação presencial. Para além de cursos online, que a gente sabe que são positivos, mas eles são insuficientes, obviamente isso envolve um diálogo com as redes, né, de como é que você faz um incentivo permanente ao desenvolvimento profissional docente. Então, quando a gente olha aqueles indicadores, para terminar minha pergunta, que é bem ampla, eu sei, mas quando a gente olha aqueles indicadores, o que mais incomoda a gente é o percentual tão baixo de alunos com aprendizagem adequada que terminam a educação básica. E isso e muita gente dizendo que a nossa régua é baixa, que a gente precisa aumentar essa régua e tal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, assim, se é possível, se dá para ter esperança de que esses indicadores bem estruturais da qualidade da educação vão melhorar no curto prazo, no médio prazo, e o que vai ser feito para isso? Não, primeiro eu queria dizer, Góes, que isso é um movimento que precisa ser articulado, pactuado e cooperado com os entes federados, né? Ou seja, se não houver o compromisso do governador, se não houver o compromisso do prefeito, se não houver o compromisso do secretário, lá na ponta, dificilmente as coisas conseguem avançar. Vou dar um exemplo aqui, está aqui o governador do Pará, os avanços que o Pará alcançou no IDEB agora, no último resultado do IDEB, o Pará é um dos estados lá nos últimos lugares no IDEB do ensino médio, e agora passou ao sexto lugar no Brasil. Então, o próprio Paraná, o próprio Goiás, enfim. Então, assim, primeiro que precisa ter esse movimento no Brasil, articulado dos entes federados, né? E quando eu falo superando a questão partidária ou política, tratando a questão da educação como uma política de Estado, é porque ela tem que ser continuada. Se ela sofre intervenções, dificilmente a gente consegue, porque resultado da educação ela só é alcançado a médio e longo prazo, ela não vem de imediato. Então é um processo contínuo. Então, primeiro esse ponto. Segundo, garantir financiamento e recursos. Você não sabe a briga que a gente tem para garantir. Ontem, por exemplo, eu estava assim, estressado ontem à noite, porque estava havendo corte na aprovação do orçamento já do Ministério da Educação. Então, assim, eu acho que... E é porque a luta, nós conseguimos aumentar, nesses 2 anos, comparado com o orçamento do MEC de 22, em 25% o orçamento do MEC.
mas ainda não é suficiente para a implementação das políticas que nós desejamos. Eu sei que o Brasil tem tido muitos avanços, mas nós precisamos andar mais rápido, né? Para mim, se a gente conseguisse implementar no Brasil, né, universalizar a escola de tempo integral em todos os níveis no Brasil, para mim seria um grande salto revolucionário que esse país poderia dar, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista da segurança pública, para permitir oportunidade para essa meninada e para essa juventude nas escolas brasileiras. E repito, esse movimento, que eu acho que o Todos pela Educação tem uma oportunidade de dar uma grande contribuição, que é o reconhecimento e a valorização dos nossos profissionais da educação básica. Então, nós já estamos iniciando. Claro que quando a gente está propondo que os alunos que tiraram 650 pontos acima do Enem, que optaram por licenciatura, é um estímulo que nós estamos dando, esse professor só vai para a sala de aula daqui a 4, 5 anos. Não é uma coisa imediata. Quando nós estamos fortalecendo a formação continuada desse professor, é claro que nós queremos mas depende muito das redes, depende muito dos municípios, depende muito dos estados, e cada estado e cada município também está fazendo o seu esforço. Então, acho que é um movimento que nós precisamos fazer conjuntamente. E, repito, o papel do MEC tem sido o papel de coordenar a política. Nós não queremos ser protagonistas, nós não executamos a política na ponta. Nós queremos parceria, cooperação e construir as políticas públicas com os governadores, com os municípios, planejada, com foco, com dados, com metas, com avaliações, porque nenhuma política pública tem êxito ou tem objetivos claros se não tiver metas, se não tiver acompanhamento, se não tiver uma grande integração na formação de professores e na integração da gestão das escolas nesse país. Então, assim, eu queria resumir, eu sei que o tempo está avançado, mas eu queria resumir que o Todos pela Educação tem um papel importante na colaboração nesse processo, com todos os municípios, com os estados, nesse movimento que o Brasil está construindo. Ok, bem, realmente nós já estamos aqui com o tempo esgotado, mas agradeço o ministro e com certeza vamos continuar nos debates, vamos aprofundar aí mais dessas questões. Eu queria só entregar aqui ao Góes, vou entregar também, vai ser distribuído, não sei se vai ter para todo mundo, é um pouco do MEC em 2024, nós preparamos especialmente para esse evento, Priscila, para que vocês possam ter ideia de um pouco do trabalho que o MEC vem desenvolvendo em parceria com os estados e municípios em todo o Brasil. Então, agradeço, parabéns a Priscila e vamos à luta, todos juntos, pela educação. Muito obrigado. Obrigado, ministro.